124 é a firmeza de fé, o título. E aí está no Evangelho de Lucas, Jesus diz, no capítulo 8, no versículo 13: E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. É que a grande parte de nós somos assim. A explicação de Emmanuel, depois a gente vem trabalhando o tema. A palavra pedra, entre aspas, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. Quando a gente fala pedra, alguém já pensa, meu Deus, é rigidez, impedimento, dureza. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo mestre certa vez a rocha viva da fé. Então, não é só defeito, pedra, é também qualidade. Quando a gente vê a pedra como um defeito, como uma forma negativa, ela é rigidez e impedimento. Quando a gente vê a pedra algo bom, ela também pode nos dar firmeza, é a firmeza de alguma coisa. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raízes, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então ele faz um chamadinho, uma colocação aqui para nos alertar, né? Nós estamos no final do ano e a gente está vendo aí, meu Deus, a quantidade de teorias circulando aí. Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, ele recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo mestre certa vez a rocha viva da fé. Nós já explicamos. Então, que ela pode ter uma conotação, um entendimento. Pedra pode ter uma conotação positiva e uma conotação negativa. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais, e aqui a conotação da pedra é negativa, tá? Porque agora ele vai falar da conotação negativa da pedra, mas ele nos chamou a atenção, olha, não vai ver tudo que tem pedra, já pensa que é problema. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra,
os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem facilmente na época das tentações. Então ele está mostrando assim, somos nós que muitas vezes vamos para uma religião, eu vou lá no terreiro, aí eu começo lá, eu estou super alegre, estou super feliz, estou super incrível, estou entendendo tudo, mas hora que vem o problema, vem a dificuldade, vem o empecilho, acabou tudo, toda aquela alegria, aquele ânimo, aquela disposição. Aí eu vou pro evangélico, chega lá, vejo o pastor falando, nossa, é isso, é aquilo maravilhoso, é fantástico, daqui a pouco tudo. Aí vem a vida, não tem jeito, a vida é um oceano, né? A gente é assim, ó, um barco. Nem por isso ele vira. A sua vida vai ser assim também, mas nem por isso ela vai tombar. Mas a hora que eu tô naquela onda que tá subindo, eu tô maravilhado, fantástico. Aí vem a descida. A hora que vem a descida, eu pulo fora do barco e já vou pegar outro barco. E assim eu fico, muitas vezes, mudando de religião, na esperança de alcançar algo que eu tô sempre subindo. É impossível na Terra. Nos acontecimentos terrenos, é possível na sua paz interior da sua consciência, no seu sentimento de tranquilidade no coração e na sua certeza de fé. E isso sim você pode estar ascendendo independente de qualquer coisa que aconteça na Terra. É outra história, a vida transitória. Então vamos lá. Se não, a minha raiz está nessa terra, nessa pedra. Observa que as pedras formam montanhas e muitas vezes elas estão lá no alto. Não está lá no alto, aquela floresta, aquelas árvores, né? Mas a hora que vem a tempestade mesmo, o que acontece? Desmorona tudo. Cai lá de cima. Não é melhor estar na terra, enraizada no chão? É mais difícil derrubar. Quanto mais no alto você tiver, mais vento você sofre, menos local para você criar suas raízes. Então, sem muito e sem pouco. Sem muito afoitamento, sem muita alegria, mas com foco. Muito bom. Para você poder suportar as tentações. Agora ele vai falar sobre tentação. Quando a gente fala tentação, a gente imediatamente pensa tentado pelo demônio, por Satanás, pelo diabo, pelos maus espíritos. Ele está dizendo assim, não são pouco os que estranham essa promessa de tentações, que aliás devem ser consideradas como experiência imprescindíveis. Então ele vai agora conceituar essa tentação. Não é a tentação que vem de fora, é a tentação que vem de dentro de nós, diante das situações, fatos da vida, imprescindível, faz parte da vida. Por exemplo, faz parte da vida alguém adoecer, morrer, perder o emprego, arranjar outro, cometer erros, acertar. É a vida. Quando a gente olha a vida, ela tem uma sequência de fato natural, faz parte da vida. Então ele está falando assim, ó, essas experiências nós consideramos ela imprescindível. A vida tem uma série de experiências, de acontecimentos imprescindíveis para todos que aqui passarem. Como a sala de aula tem algumas regras imprescindíveis para você cumprir a escola, né? Horário de aula, a sala sua, ouvir a aula, etc. Estudar, são regras imprescindíveis. A vida também tem suas regras. A vida material tem suas experiências imprescindíveis. Então, ele está falando, isso é tentação. Não é a tentação que vem dos outros, não é a tentação do demônio, do diabo, de Satanás, para quem acredita nos maus espíritos. Não. Essa tentação a gente consegue bloqueá-la com muita facilidade. O difícil é a tentação que vem de dentro de nós. É aquilo que está dormindo em nós e que se enaltece ou que se desperta quando a gente vê uma situação. Ou que a gente sabe que está dentro de nós e a gente luta para manter ele ali dormindo, quietinho, calmo. Porque se for para frente, né, se deixar ele
ele vai acabar enrolando a nossa vida, prejudicando a nossa evolução. Ou seja, são tentações, são defeitos, vícios que estão em nós, ainda não trabalhamos eles em nós, e que por motivo dos acontecimentos aqui fora, pode florescer. Na organização doméstica, ele vai dizer agora uma comparação dessa passagem das árvores sem raízes. Na organização doméstica, no lar, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos. Ou seja, já está dizendo para os pais, você tem que cuidar demasiadamente dos filhos. Quem tem filhos sabe que você tem que cuidar deles. Eles são pequenos. Mas, aí ele já vai falando assim, a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmo. Ou seja, você vai cuidar do seu filho até uma certa idade. Pronto. Aí em diante, ele precisa mostrar o esforço por si mesmo. Aí você vai ser aquele que não cuida mais. Você vai ser aquele que orienta, que discute algumas coisas, algum conceito que ele te procura, que aconselha. Compreenderam? Se eu não saio deste papel na vida, você vê como a natureza é muito importante eu respeitar esses limites. Se eu pego um filho pequenino e deixo ele e digo, mas é meu filho, ele tem que se virar, não vai dar certo. Se eu pego um filho depois de uma certa idade e quero cuidar dele como se ele fosse uma criança, também não está certo, também está errado. Então, por quê? Porque a natureza tem as suas leis e tem o seu tempo para aplicar determinadas leis. O que é importantíssimo, imprescindível numa certa idade, não se pode fazer a mesma coisa depois de uma certa idade. Vamos colocar aqui simples. Quando pequeno, quando nenê, usar fralda é imprescindível. Mas depois que ele ganha uma vida adulta, já é jovem, ele não pode mais usar fralda. Ele tem condições de educar o seu organismo. Não pode mais mesmo, porque vai criar uma série de problemas para ele. Certo? Então, e aí quando a gente ultrapassa isso, é que nós temos o problema. Então, na organização doméstica, nós também vamos fazer exatamente isso. Vamos cuidar dos nossos filhos. Proteger, ensinar, estar sempre com eles, aquela coisa. Existe uma certa até dependência dos nossos filhos a nós, né? Mas depois, não. Depois é orientar, é deixar eles seguirem, deixar eles decidirem, apoiar mais distantes, dar espaço para a vida deles, para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam. Olha só eu vou plantar aqui uma mangueira. Quando eu pego a semente da mangueira, eu vou plantar ela num copinho, num recipiente, num pedaço, um vasinho pequeno. Eu vou plantar ela lá. O espaço dela é pequeno, eu cuido daquele espaço inteiro. Eu que regro a planta, a semente. Eu que ponho ela no sol. Eu estou cuidando dela. Eu que ponho adubo no vaso. Eu estou cuidando. Ela brota, nasce, cresce. Chega um determinado momento, eu tenho que tirá-la do vaso e plantar ela na terra. A partir deste momento, quem é que cuida? Deus. Aí, a raiz dela vai entrar para a terra. Onde ela vai beber água? No solo da terra. Onde ela vai pegar o sol? Do sol, da onde ela está plantada. Para onde ela vai crescer? Até onde? Deus define. Quando ela vai dar os frutos? Acabou você. Entenda isso. Se você prender a planta no seu vaso, vai ficar ali. Entenda isso. Mas o bonsai, né? Que é aquelas plantinhas que dão umas frutinhas desse tamanhozinho, pequenininha, porque estão presas no vaso. Mas agora tem técnica para cuidar no vaso. Então,
Se você não liberta essa planta para a natureza, provavelmente está certo, ela depende de você, tá bom? Tem que dar a ela o que ela precisa mesmo. Então, o chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência. Esse é o papel do chefe de serviço. Chegou um funcionário novo? Vou te ensinar como é o serviço. E depois que ele ensinou, exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Vai dizer, bom, agora você sabe, então eu te cobro com justiça, tá? Sem exigir o que eu não ensinei e sem supor que você saiba o que você não provou para mim que sabe, porque assim ninguém frustra ninguém. Reconhecemos assim pelo apontamento de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Olha que legal. Isso é uma boa explicação. Nós já tínhamos falado em outras reformas íntimas isso, mas encontramos aqui Emmanuel falando. Um Chico Xavier. Ele é um Chico Xavier porque ele fez o planejamento espiritual dele e lutou para cumprir o planejamento espiritual. Por isso ele evoluiu, por isso ele é Chico Xavier. Qual é a diferença de Chico Xavier para nós? É que nós muitas vezes não fizemos a nossa evolução espiritual, não trabalhamos na nossa evolução espiritual, ainda ficamos presos muito nas coisas passageiras e quando morremos ou envelhecemos, continuamos, às vezes até pior do que estamos. É isso. Então qual é a diferença de Chico Xavier para nós? Ele teve uma meta espiritual, ele trabalhou, ele se esforçou, ele estudou, ele, enfim, aprendeu e fez. E é isso que ele está chamando a nossa atenção. Ele está... Divaldo Franco está lá na Mansão do Caminho. Será que vai continuar a Mansão do Caminho depois que Divaldo Franco morrer? Não sabemos. Será que alguém aproveitou as sombras da elevação espiritual de Divaldo e nas sombras se fortaleceu, germinou, está pronto para dar o outro fruto, outro pé, que a hora que esse pé morrer tem que ficar outro? Será que nós estamos fazendo isso ou será que nós estamos na sombra de alguém? Aí aquele alguém morre, ficamos órfãos, como muitos dizem, né? Ficamos órfãos. Então, ele está chamando a atenção para isso, ó. Não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Os outros nos orientam, mas nós temos que seguir, caminhar, trabalhar, estudar, desenvolver, progredir. Eu digo que um bom espírita é aquele que olha um Chico e diz assim, você é um Chico um dia. Trazer para si o exemplo dos outros como uma proposta de vida para si. Evoluir, né? Eu acho que o maior sonho de Jesus é um dia nos encontrar tão evoluído quanto ele. Porque senão esse mundo aqui nunca vai ser um mundo de transição. Nunca vai ser um mundo de regeneração. Não tem como. Porque se todos nós ficamos sempre esperando o bom trabalho, o bom serviço, a bondade vir de algumas pessoas, e quando essas pessoas não estiverem mais no mundo físico, que normalmente essas pessoas, quando elas evoluem, elas não têm muito mais o que vir aqui na Terra. Elas vão passar para outros mundos mais evoluídos para continuar a evolução delas. E aí, como é que nós vamos ficar? Então, que a gente sempre pensa o seguinte, olha, eu preciso, quando eu vou na escola, aprender a ler, aprender a escrever, eu preciso de um professor. Mas depois que eu aprender, eu quero escrever, eu quero ler. Para mim. Olha só. Então isso é importante. Que a gente também aprenda a crescer, desenvolver e evoluir para nós nos tornarmos também alguém.
E ele diz assim, ó: enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, quer dizer, muitas vezes nós tem muita, olha, depois que Chico Xavier morreu, estou dando um exemplo aqui, que ele é uma pessoa conhecida. O que apareceu de pessoas que dizem que viviam do lado dele, no dia a dia com ele, na casa dele, falando cada coisa para ganhar um like, para ganhar um ok, para se dizer que era amigo dele, para que é isso. Mostra até foto para provar que estava do lado do Chico Xavier, mas fala coisas que Chico, completamente contrária, completamente oposta ao que ele falou. Era melhor nem ter dito que era amigo. Infelizmente, era melhor, porque acaba nessa ansiedade de querer fazer parte de um trabalho, de querer colher a sombra do outro, acaba destruindo o trabalho do outro. Deixa o Chico com o trabalho dele, né? Pronto, tá lá. Qual é o trabalho de Chico? As obras. E o exemplo que ele deu de vida, pronto, acabou, né? Mas não, a gente vai encontrar muito assim, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, porque muitas vezes ele está do lado da pessoa, mas está pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, ou seja, não está ali de corpo e mente. Então, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com facilidade de procurar alicerces alheios. Tranquilamente. Na hora que vier as dificuldades, as provas, as expiações, as consequências, os empecilhos da vida, os não da vida, o agora não, o ainda não, com certeza, não vai se segurar. Vai pular, e aí ele fala assim, ó, desviar-se-á nas épocas difíceis com finalidade de procurar alicerce, ali ainda vai pendurar em outro. Compreendeu? Olha nós aqui. Algumas religiões não cobram o estudo e o aprimoramento do seguidor, do religioso. Nós mesmo vemos, por exemplo, nós temos uma coisa que eu vejo muito, não estou criticando, mas mostrando. Eu conheço bastante pessoas que se dizem católico e com uma certa idade, mas que não conseguem responder questões absolutamente simples do catolicismo. Logo te encaminham para um padre. Como se só o padre, o pastor, o padre, o bispo, o arcebispo tem que responder. O fiel nunca sabe nada. Muitas vezes, quando fala uma frase, você não pode nem tentar perguntar sobre a frase. Porque se você perguntar sobre a própria frase que falou, já travou de novo. Não consegue. Há muitas religiões que não cobra como o Espiritismo cobra dos seguidores, dos fiéis, que tem que estudar, que tem que aprimorar, que tem que aprender o que alguém está ensinando, que tem que se tornar lá na frente um Jesus Cristo. O Espiritismo nos diz que todos nós somos Cristos em potenciais. Então eu sou Augusto Cristo, tem o Antônio Cristo, João Cristo, Jesus Cristo, Pedro Cristo, Maria Cristo. O problema é que esse Cristo nosso fica adormecido e a gente vive do Cristo do outro. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo em função do Jesus Cristo. Até quando? É a pergunta que os benfeitores fazem. Não, hoje vocês estão com Jesus Cristo. Até quando? Quando você vai ser um Guto Cristo, um Antônio Cristo, um Pedro Cristo, um benfeitor, um auxiliador, um orientador? E é isso que eles estão nos cobrando, e é isso que e às vezes a gente fica muito em função de encostado, acomodado,
nas luzes, no conhecimento, no direcionamento de alguém. Isso acontece muito, muito fácil, tá? Então, eu tenho que aproveitar o momento que eu tenho alguém que me orienta, que eu tenho alguém que me ensina. A verdade é a seguinte, que eu tenho que aproveitar o momento da escola, que eu estou na escola, para aprender, porque depois vai acabar esse momento, eu vou ter que trabalhar. E trabalhar e estudar é muito difícil. Quem precisou disso sabe o que eu estou falando. Então, se você está no momento onde você tem condições de aprender, aprenda, estuda, desenvolva, abra sua visão, sua capacidade de ver, torne-se um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Jesus Cristo, Francisco de Assis, quem você admirar, mas cresça, tá? Cresça, desenvolva, transforme-se numa pessoa segura do seu conhecimento, saiba onde buscar, sabe refutar aquilo que não condiz com a verdade, consegue separar a verdade da mentira, enfim, cresça, desenvolva, evolua. Essa é o sonho, eu acredito, de todo mestre, de todo professor. E aí ele diz assim: tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Ele está falando assim, ó, tudo que existe na natureza, na vida espiritual, física, está nos chamando nós, cada um de nós, para o trabalho de aperfeiçoamento e iluminação. Então, o que ele quer dizer? Não é responsabilidade do Antônio, do João ou da Maria evoluir, crescer. Somente. É de todos nós, sem exceção. Até de todos os seres dos reinos. É obrigação do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal. Para assim pega todo mundo. Certo? Não é obrigação de um único, não. Nós não temos que ficar pendurado em Jesus Cristo. Tempo todo, não. Como se ele fosse apenas um mágico, um solucionador, um premiador das coisas. Nós temos que finalmente incorporar os seus ensinamentos e nos tornarmos um. Quem sabe, né? Jesus um dia nos convida para auxiliá-lo na divulgação e não ficarmos apenas seguidor. Senão nós estamos apenas, o que muitos fazem, né? Adorando. Muitos de nós idolatramos. O problema da adoração, o problema da idolatria é que eu fico encantado por aquilo que eu idolatro, por aquilo que eu acho maravilhoso e acredito que nunca posso me tornar um. Por isso que somos contra a idolatria de personagens famosos, cantores, artistas, aos jovens, porque nós dizemos sempre assim: se você gosta de um determinado personagem, músico, aprenda a tocar, aprenda a cantar, torne-se um. Admirar, gostar é uma coisa, idolatrar é outra completamente diferente. E nós não podemos idolatrar Jesus. Nós temos que ter a vontade de nos tornarmos um, segui-lo, crescer, desenvolver e evoluir. Mas não é com essa vontade de que nós vamos arrancar isso. Não. Humildade em segui-lo até que um dia nos tornamos. É uma coisa diferente. Não é aquilo de eu querer o lugar dele. Para. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir. Vamos respeitar. Se tem alguém que está bem na sua fé, firme na sua fé, a visão positiva da pedra, onde ela existir. Mas não olvidemos, então não vamos esquecer a edificação da nossa, para a vitória estável. O mundo, o nosso planeta, está passando
por uma transformação. Será um planeta de regeneração. Ficarão na Terra aqueles espíritos que querem, que lutam para evoluir, que querem se tornar, que querem ter um papel nessa evolução, que querem fazer parte da implantação do reino de Deus na Terra. E aqueles que só apenas admiram o Cristo, idolatram o Cristo, e seguem o Cristo somente, esses vão para outros planetas tentar convencer, mais atrasados, tentar convencer os seus irmãos mais atrasados. Nós, no planeta de regeneração, um planeta que está se tornando, já são escolhidos mais os espíritos que têm a sua classificação de trabalho, de papel, de atuação. Senão, é lógico que esse trabalho ele precisa ter continuidade e não pode ser esperado apenas por Jesus. Por isso ficam no planeta os espíritos mais preparados para pôr em prática o processo. Senão o planeta retroage novamente. Né? Quando que ele vai se tornar um planeta de regeneração? Muitos fazem essa pergunta. Quando que ele vai se tornar um planeta melhor? Quando a gente parar de perguntar quando e começar a fazer a nossa parte. A partir do momento que você começar a fazer o seu papel, o seu trabalho, ele já começou o trabalho de regeneração. Assim você, assim o outro, assim um outro, assim o outro. Quando vai acabar a violência no mundo? Quando começar por você não ser mais violento. Nunca, em nenhuma situação. Quando vai começar o mundo ser mais correto? Quando a honestidade começar por você. Então, se cada um de nós não fizermos a nossa parte, não tem como esse planeta transformar como um passe de mágica, porque aí estamos voltando a querer esperar na sombra de Jesus ele vir. Olha só, muitos de nós ainda acreditamos que o Cristo vai retornar novamente com um exército ainda de anjos para intimidar a gente, porque os anjos vão chegar voando com espada, com escudo. Ai de quem? Que absurdo. Fico pensando, Jesus fazendo violência, batendo nas pessoas, né? Ferindo as pessoas. Bom, mas eles estão chegando. E vai chegando, vai tocar um trompete bem alto para todo mundo escutar, olhar para cima e vai descer ele. De novo, estamos cometendo um erro. Milênios de anos estamos cometendo. Que mais uma vez, quem vai solucionar o problema nosso está fora de nós. Vai chegar o Salvador. Cometemos esse erro há 2000 anos atrás, quando por uma profecia anunciou o Salvador da humanidade. E então ficamos esperando para cima, aquele dia nunca chegou, de repente me falaram que um carpinteiro, filho de José e Maria, pobre, era o Salvador do mundo. Ai, meu Deus, erramos de novo. Porque mais uma vez ficamos esperando naquela época que o Salvador vinha solucionar o problema. Ia chegar com tudo pronto. E pronto. Só íamos todos nós ser beneficiados pelas soluções que ele fosse dar. E ele chegou, ele mesmo, o Salvador. Só que o Salvador nos deixou ensinamento para nos salvar da nossa ignorância, da nossa preguiça, da nossa mentalidade pequena que tínhamos. Porque só quando nos libertarmos disso é que nos tornaremos salvos da nossa pequenez, da nossa limitação, das nossas sombras, vícios e defeitos. Não é para salvar nós de alguma coisa ou dos outros, porque Deus salvaria eu do João, da Antônia, da Maria, se todos são meus irmãos, filhos de Deus? E por que eu teria privilégio de ser salvo do Antônio, do João, da Maria, e não ele ser salvo e eu ser punido? Se ambos não crescemos, não evoluímos, não desenvolvemos, não quebramos a nossa ignorância, o mundo de ilusão que estamos vivendo. Por exemplo, se você quisesse salvar seu filho
de uma ilusão que ele vive do mundo de videogame dele, é uma bolha, seríssima. Hoje em dia estamos enfrentando isso na sociedade. E aí os pais chegam assim, como eu vou salvar meu filho dessa ilusão? Como que você vai fazer? Queimar o computador dele? Ele compra outro, ainda com o seu dinheiro. Geralmente ele só está... Se ele está viciado em jogo, ele veio através do computador ou do celular que você deu. Então você é responsável pelos vícios que ele tem. Óbvio, né? Ele não comprou trabalhando. Mas se você queimar o computador dele, ele vai lá e compra outro. E você ainda vai pagar. Se queimar o celular dele, ele vai comprar o mais caro ainda, que você vai ter que pagar. Adianta? Não adianta. Como é que você vai salvar ele? Matando ele? É um absurdo. Destruindo todas as pessoas que fazem jogos do mundo? Outro absurdo. É o mesmo problema que Jesus tem para salvar a nossa humanidade. Ensinando seu filho que aquilo é uma ilusão, é um jogo, é convencendo não, convencer ninguém convence, porque é só ele que se convence, mas ensinando o caminho para ele sair da ilusão do jogo. E só. Mas isso vai fazer ele sair do jogo? Não sei. Jesus fez nós sairmos do erro, da nossa ilusão ainda criada. Nós nos matamos por esse mundo aqui. Nós nos matamos. Se alguém pegar e te assaltar na rua, se tiver uma arma, ele tiver com uma faca e for sair com o seu carro, você atira nele. Por causa do quê? Do seu carro. Você atira nele. Você atira nele por causa da sua bolsa, da sua carteira. Você mata um ser humano por causa de um bem material, sem pensar duas vezes. Você mata um ser humano porque você levou um tapa no rosto. Como é que Jesus vai nos salvar? Como? Matando, destruindo todos os bandidos? Eliminando todos que constroem arma? Ensinando que este mundo, que nós estamos totalmente mergulhados e presos neles, é uma ilusão. E se eu não souber tratar como uma ilusão, passar pelo mundo como uma ilusão, eu nunca vou me desprender deste mundo, nem depois que morrer. Porque quando eu morrer, eu vou sofrer por não estar vivendo na ilusão do mundo. É isso que é o umbral. Então, o Salvador fez a parte dele? Fez. Agora, estão falando assim, ele vai voltar para salvar a gente. De novo? De quê? Agora, vamos lá. De quê? Há algo que Jesus poderia ainda nos ensinar que não foi ensinado? Quando a gente... Olha, nós estamos acompanhando esse livro aqui. Já lemos 124 capítulos. 124. Há algo que Jesus teria para nos ensinar que não foi falado só nesses 124 capítulos? Vamos pensar assim. Raciocinar hoje, hein? Hoje parece que é o dia... As lições estão sendo muito pontuais, assim, né? Muito reflexiva. Então vamos lá. Se Jesus viesse aqui, o que ele teria para nos dizer que você nunca ouviu? Pensa aí. Ou você iria dizer assim, quando Jesus começar a falar, isso aí eu já sei, Jesus. Não, mas isso eu também sei, Jesus. Ah, não, mas isso eu ouvi, Jesus. Não, isso eu já li, Jesus. Isso. Daqui a pouco nós vamos dizer, então por que você veio de novo? Ele não tem mais o que vir, voltar. Voltar aqui? Para quê? Ele está nos aguardando. Ele não falou isso? Que ele iria na casa do meu pai a muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Vamos pensar assim. Que esse lugar que ele vai preparar, se fosse um pensamento pequeno, o céu... Pelo amor de Deus, gente. Não é um lugar onde eu vou ficar preso lá. Se eu quero ser livre, se eu sou um espírito que evoluir, aprender, crescer, desenvolver, saber amar. E ficar preso num lugar chamado CEU. Não, não é. Então onde que é, Guto? Um céu. Eu vou preparar-vos um lugar. Na terra, na casa do meu pai há muitas moradas, muitas, universos, planetas, as galáxias gigantes. E se de repente ele tivesse dito assim, quem sabe
um desses lugares possa ser a própria Terra. Mas uma terra diferente da terra que vocês vivem. Porque a terra que vocês vivem é a terra que vocês a tornou. As suas leis, os seus egoísmos, os seus egocentrismos, fizeram do mundo de vocês o inferno que vocês vivem. Mas eu vou preparar a casa do meu pai, porque isso aqui não deixa de ser a terra, a casa do meu pai, uma das casas do meu pai. A lei da natureza vigora aqui, as leis de Deus vigoram em todo o universo, inclusive na terra. Apesar de vocês terem feito um inferno na terra, é possível preparar a terra para vocês. E aí então te aguardo lá, aqui na terra, quando ela se transformar nisso, num lugar onde vocês e eu possam habitar. Porque aqui na terra não adianta eu vir. Se eu vir, vão me mandar de novo. Agora vão me crucificar a laser. Já imaginaram crucificar Jesus a laser? Porque aquela época era lança, espada, aquela coisa. Hoje em dia é a laser. Vão trucidar o homem. Quantas vezes ele vier na terra, quantas vezes ele será expulso. Então ele fala, eu vou preparar um lugar primeiro. Então ele está aguardando este lugar. Vamos pensar assim, um lugar para que nós venhamos habitar. Quanto que esse dia chegará? Quando nós estivermos incorporado o pai diz assim ao filho, filho, eu vim para te salvar. E entra no quarto do filho bitolado no videogame dele, diz, meu filho, vim te salvar. O filho pensa, poxa, agora meu pai vai pegar no colo e sair correndo para cá. Para onde ele vai com esse filho? Não tem para onde ele se esconder que não tem vício quem tem vício do jogo. Não tem como. Tem até o celular, é portátil agora. Então não tem jeito. Então ele fala, meu filho, vim te salvar. Então eu vou te falar a verdade sobre o jogo. E vou te contar toda a verdade. E o que você precisa fazer? Sair da ilusão do jogo. E viver a vida real. Pronto. Aí ele fala, agora eu vou sair do quarto. E vou vos preparar um lugar. Aqui em casa tem muitas moradas. Aqui na nossa casa tem várias peças. Mas eu vou preparar uma. Pode ser que ele vai preparar um quarto novo para o filho ir? Não acredito que ele vai preparar um outro lugar. Se ele pode transformar aquele quarto num lugar onde o próprio filho possa viver feliz. Ele fala, só que eu vou preparar. Por quê? Porque quando vocês estiverem prontinho, meu filho, para largar do jogo, você já vai ter desfeito do seu computador, do seu celular, seu quarto vai ser aconchegante, um lugar de inspiração, de tranquilidade. Para que você vai querer sair daqui? Hoje você gostaria de sair daqui porque no jogo você está cansado, está dando dor no seu corpo, mas você não consegue, você está com aquela compulsão, com aquela ansiedade. O jogo te faz feliz, te dá prazer, não faz feliz, te dá prazer, mas te dá sofrimento, te dá culpa de consciência. Isso aqui é um tormento, seu quarto e seu jogo é um tormento, mas você não consegue ficar fora. Todo viciado sabe disso, que o vício é um tormento que ele não consegue se libertar. Mas ninguém é feliz com o seu vício. E aí ele diz assim, agora, o dia que você puder entrar no seu quarto, que você transformar o seu quarto num lugar maravilhoso, por que você vai querer sair daqui? Aqui é o lugar. E é isso que o Cristo nos fez. Por isso ele nos salvou e por isso ele não virá ainda agora. Está aguardando. Está aguardando. A terra, nós vamos evoluir. Nós vamos crescer. Nós vamos aceitar a verdade e viver essa verdade, pôr ela em prática mesmo. Nós vamos conseguir enxergar o mundo fora da bolha. Nós vamos conseguir fazer coisas fora da bolha. E é natural isso. Por quê? Porque a evolução vai se instalar. Segundo Haroldo Dutra, nunca na humanidade mergulhou tantos espíritos de luzes na Terra. Eles estão crescendo e assumirão os postos no nosso planeta. O que sobrará para nós? Sobrará para nós os lugares onde aceitaremos a contribuir com a nova proposta de evolução.
todo este mundo que nós conhecemos, sistema político, leis e regras, serão desfeitos. Nem tem porquê. Não é possível mais habitar. O nosso mundo hoje está quase inabitável. Vivemos com medo. Nós temos uma casa, construímos muros e cercas, colocamos câmeras e vivemos com medo toda noite, todo dia dentro de casa. Quando vamos sair, nós vivemos com medo de sair. O mundo para nós é extremamente perigoso. Isso é um mundo de paz, de amor, de irmãos, de filhos de Deus? Não. Então, tudo isso vai acabar. E tudo isso foi criado por quem? Por nós mesmos. Por que existe essa favela? Por que existem os bandidos, o crime, a droga? Nós criamos a guerra. Enfim, tudo que existe e que hoje pesa em cima de nós foi criado por nós. Então tudo isso vai ser desfeito, porque não é possível criar o planeta passar por um processo de regeneração, de transformação e ficar igual como era antes. Não é possível, né? Já pensou? A gente fica pensando, imagina, não dá, né? Tem que mudar. Explicar até aqui, terminamos, ó. Então, não vamos esquecer, vamos respeitar a fé que os outros têm, a solidez que é, o trabalho que fazem, mas não vamos esquecer da nossa evolução. Não vamos esquecer da nossa vitória estável. É aquela que eu não me empolgo e retorno, não me empolgo e retorno, me empolgo e retorno. Ininterruptamente. Isso que é. Eu gosto de. Os espíritos falam assim, ó. Todo trabalho espiritual só é visto com forma, com corpo, com substância, né? Digamos assim, com experiência de evolução depois de 7 a 10 anos. De 7 a 10, depende do trabalho que você faz. Ininterruptamente. Faça sol, faça chuva, doença. Só tem um jeito de você não comparecer num trabalho. Não, também não tem, porque mesmo desencarnado você pode vir. Mas você não vai executar o trabalho, mas você vai estar presente no trabalho. Com certeza estará. Se você tiver um trabalho espiritual na Terra, se Chico, quando desencarnou, se você tiver um trabalho espiritual na Terra, trabalhando na Terra, você está trabalhando na Terra e desencarna, com certeza você vai ser o primeiro convidado a inspirar, dar continuidade aos que ficam para que o trabalho se execute. Caso esse trabalho aqui não execute, depois você pode ser convidado a fazer outro trabalho. Eu digo assim às pessoas, olha, dá uma arranjada de entrar no grupo de Jesus antes de morrer, porque quando você partir, você já tem trabalho garantido do outro lado, então você vai ficar desempregado, até você mandar currículo, até você dizer... Fico brincando assim, né? Com certeza a gente vai ter algo para fazer.